E aí, galerinha, que é o professor Matheus Aguiar mais uma vez. Estamos de volta com Resolvendo o NB, dando continuidade à resolução da prova do vestibular de 2019, beleza? Então, dessa vez, questões 84 a 87, parte 3 da resolução desse vestibular. Vamos lá, galerinha. Os cometas são geralmente formados por gases e gelos solidificados que envolvem um núcleo metálico ou rochoso. Ao se aproximar do Sol, o cometa passa a exibir uma cauda longa e brilhante que surge em razão da evaporação de sua superfície quando exposta ao calor do Sol. A figura a seguir representa um cometa no formato esférico, com diâmetro sólido total de 1.000 metros. O núcleo metálico interno tem diâmetro DI de 400 metros e é coberto por uma mistura de gelo composta de vários elementos leves em estado sólido. A massa de gelo correspondente a 36% da massa total do cometa. Nas condições às quais esse cometa está submetido, o gelo vai diretamente para o estado gasoso a temperatura de 14 Kelvin. Então vamos lá. O gelo representa 36% da massa total e ele passa do sólido para o gasoso a partir dos 14 Kelvin. São informações importantes que devemos deixá-las marcadas aí no texto. Então vamos lá. A massa do gelo, 36%. Outra informação que é importante é que ele vai do gelo para o gasoso a 14 Kelvin, beleza? Então essas duas informações aí vão certamente ser necessárias para a nossa resolução. Vamos lá. Tendo como referência, julgue os itens. O item 84 diz o seguinte: quando o cometa se aproxima do Sol, a troca de calor entre eles ocorre por irradiação. Galerinha, item certo, é um item bem fácil, que cobrava o seu entendimento sobre transmissão ou propagação de calor. Lembrando que existem 3 formas de transmissão de calor, né? Então, vou colocar aqui. Transmissão de calor. Nós temos basicamente 3 formas de transmissão. Deixa eu apagar aqui e fazer de novo. Quais são as 3 formas? Bom, primeiro, nós temos... Vou colocar primeiro, segundo e terceiro. Nós temos, em primeiro lugar, a condução, a mais conhecida dela, certamente. Então, nós temos a condução. A condução é quando o calor se propaga através do contato entre as superfícies, né? Eu coloco uma colher metálica dentro da água fervendo e aquela colher, em contato com a água, começa a aquecer. Eu segurando a pontinha da colher no início, não sinto esse aumento de temperatura, mas à medida que o calor vai, né, atravessando a colher, se propagando, né, sendo transmitido pela colher, ela vai aquecendo. Até que chega um momento que ela se aquece tanto e eu não consigo segurá-la. E aí, né, o calor está sendo transmitido ali até que o equilíbrio térmico ocorra, não é isso? Até que a colher e a água estejam à mesma temperatura. Basicamente isso, galerinha. Então, condução ocorre através do contato. Temos também a convecção, né? O ar-condicionado utiliza da convecção, principalmente para transmitir, né, para movimentar aquele calor ali, aquela energia térmica, trazer de uma região e levar para outra região. Essa é basicamente a função do ar-condicionado. Pegar a energia térmica que se encontra numa determinada região, né, e jogá-la para outra. Ele vai fazer isso através do movimento de massas. Nesse caso, o movimento de massa é o movimento da massa de ar. Ele desloca massa de ar quente, ar frio, de maneira que ele consegue fazer essa troca de calor, gerando as correntes de convecção, né?
Tá lá o ar-condicionado lá em cima, jogando o ar geladinho, aquele ar geladinho é mais denso, ele desce e aí empurra o ar que estava lá embaixo, que é o ar quente, e o ar quente sobe, gerando esse movimento cíclico, né? Esse movimento que a gente chama de corrente de convecção, e é através desse movimento que ele consegue gerar essa troca de calor, beleza? E por fim, temos a irradiação. A irradiação é quando o calor é trocado sem necessariamente o contato, sem necessariamente um meio material. É quando o calor se propaga através das ondas eletromagnéticas, né? E nós sabemos que uma das características das ondas magnéticas, eletromagnéticas, é que elas conseguem se propagar inclusive no vácuo. Portanto, a irradiação ela ocorre inclusive no vácuo, diferentemente das outras duas que não podem ocorrer no vácuo, somente em meios materiais. Então lá, essas duas só em meio material. E a de baixo? Bom, a de baixo, inclusive no vácuo. E é isso que vai fazer com que o cometa troque calor à medida que ele se aproxima do Sol, porque não há o contato, estão lá no meio do espaço sideral, de fato, não há um meio material, né? Estamos numa região de vácuo, e aí, mesmo assim, o calor é trocado, bom, por conta justamente das ondas eletromagnéticas se propagarem no vácuo. Então, tá aí, irradiação térmica, beleza? É um item bem fácil para quem estudou transmissão de calor, para quem estudou calor uma vez na vida, deveria se lembrar, né, que a irradiação poderia acontecer inclusive no vácuo, que é o caso. Então, vamos para o próximo item. 85. Se a massa do gelo evaporar de forma homogênea, o fluxo de calor entre o núcleo metálico e a superfície do cometa permanecerá constante. E quer saber se o fluxo permanece o mesmo? O fluxo de calor permanece o mesmo, professor? Vamos ver. Primeira coisa, fluxo de calor. Fluxo de calor, tá? Inclusive, essa ideia que eu vou passar aqui, a equação que eu vou passar aqui, se aplica ao caso da condução, né? Que é a lei de Fourier. A lei de Fourier diz que K A delta T dividido por L descreve, né, como ocorre o fluxo através de um determinado material, né, de um condutor térmico, aonde K é o nosso coeficiente de condutividade, né? K, nosso coeficiente de condutividade. A é a área de contato entre os materiais estão em contato, trocando calor. A área de contato entre eles é diretamente proporcional ao fluxo. Quanto maior a área, maior o fluxo de calor entre eles. O coeficiente de condutividade também é diretamente proporcional. Quanto melhor conduz aquele material, maior o fluxo de calor, né? E aí é claro que o K ele é característico de cada substância, o alumínio, a prata, o ouro, a glicerina, a madeira. Cada material vai transmitir o calor de uma maneira diferente e ele tem o seu coeficiente de condutividade, beleza? ΔT é a diferença de temperatura entre as fontes, né? Entre uma fonte quente e uma fonte fria, né? A diferença de temperatura entre os materiais em contato. Então, né? Sei lá, eu tenho gelo, tenho a camada de gelo em contato com o núcleo metálico. A camada de gelo em contato com o núcleo metálico vão gerar essa transmissão de calor aí, né? Por conta da sua diferença de temperatura. O núcleo tem uma temperatura, o gelo tem outra. Beleza? E aí o calor flui do quente para o frio, é claro. E o L é a espessura. Espessura, galerinha. Quem nunca teve experiência de cozinhar? Ah, pessoa, eu nunca cozinhei, tá? Não é o seu caso, tá? Mas quem já cozinhou sabe que se eu tiver uma panela fininha e uma panela mais espessa, de maior espessura, liga metálica grossa, liga metálica fininha. A liga metálica fininha, logo que eu coloco em contato com o fogo, com a chama, ela aquece e já transmite esse calor para a água, por exemplo, dentro da panela. Agora, se essa panela ela tem uma liga mais grossa,
a chama do fogo aquece essa liga metálica, só que demora mais tempo para transmitir esse calor para dentro da panela, para a água lá dentro. Então, quer dizer que esse fluxo de calor, ele depende dessa espessura e ele é inversamente proporcional, porque quanto maior for o L, menor vai ser o fluxo, beleza? Justamente porque vai demorar mais tempo. Bom, então essa é uma equação bastante conhecida, tá? Como lei de Fourier. Então, vou ter que colocar aqui, tá? Lei de Fourier. E ela se aplica ao caso da condução, tá? Ao caso da condução. Beleza? E repara o seguinte, que quando ele fala de evaporar o gelo, galerinha, o gelo é essa região externa. Ele falou que o gelo era essa região externa ao núcleo, né? O núcleo está lá dentro e aqui essa região externa é o gelo. Repara que se esse gelo for derretendo, ó, esse gelo ele tem uma espessura L. E se ele for derretendo, essa espessura L vai diminuindo. E se essa espessura L diminui, o fluxo aumenta, pois são inversamente proporcionais. Então, a leitura que se faz aqui é que essa questão está errada, porque ele não permanece constante. À medida que diminui, o fluxo aumenta. À medida que o L diminui, o fluxo aumenta. Portanto, o item está errado. Ele não permanece constante, não. Né? Ele aumenta. E questão 86 diz: se a energia cinética do cometa permanecer constante após todo o gelo evaporar, a razão entre as velocidades inicial e final do cometa será inferior a 0,7. Para que ele falou que a energia cinética, se ela permanecer constante, o que quer dizer energia cinética constante? Constante, vou colocar assim, ó. Constante quer dizer que não varia. Constante quer dizer que não varia. Que é a mesma coisa que falar que a energia cinética no fim é igual à energia cinética no início. É a mesma coisa. A energia cinética no fim é igual no início? Então não mudou. Então não variou, beleza? Por que isso é importante? Bom, porque ele quer relacionar as velocidades. E dentro da equação da energia cinética tem as velocidades. Porque, olha, o que é energia cinética final? Energia cinética final, primeira energia cinética é mv ao quadrado sobre 2. E a energia cinética final tem que ser igual à energia cinética inicial, que também é mv ao quadrado sobre 2. Só que aqui é a massa no fim e aqui é a massa no início. Se o negócio derrete, se o negócio evapora, se acontece alguma coisa com essa massa de gelo, então, bom, vou considerar que elas são diferentes no início e no fim. As massas são diferentes, não estou falando energia cinética. E a velocidade, bom, ele quer saber a razão entre as velocidades. Se ele quer saber a razão, provavelmente elas também são diferentes. Então, vou colocar aqui na equação como se fossem diferentes de fato. Eu posso simplificar o 2, aqui. E aí o que a gente tem é mv ao quadrado igual a mv ao quadrado. Só que aqui é do início e do outro lado é o do fim, beleza? Essa é a primeira relação que a gente chega. E daí eu quero saber a relação entre as massas, porque assim, essas massas, eu tenho que conseguir cancelar essas massas para eu achar um valor de razão entre VF e VI. Eu tenho que sumir com essas massas. Tem que achar uma relação entre a massa final e a inicial. Veja que o negócio vai evaporar. Então vai alterar. Ele vai perder massa. É, porque o negócio está evaporando, né? Então, eu tenho que saber a relação entre eles. Como é que eu faço essa relação, professor? Bom, vamos colocar aqui. O que a gente sabe? O gelo vai evaporar. Então, a massa final é diferente da massa inicial. E como que ela se relaciona em termos de igualdade, professor? Bom, eu posso dizer o seguinte. A massa final é a massa que ele tinha no início, menos
o que ele vai perder. Quanto que ele vai perder? Ele vai perder 36% da massa que ele tinha. Professor, como é que você sabe disso? É que tá no texto. Ó aqui. 36%. Né? O gelo corresponde a 36% da massa total. Então, repara, se ele tem 36% da massa total e vai perder esses 36%, então eu poderia reescrever assim. Galerinha, 100% de uma coisa menos 36% dela é 64%. Então, quer dizer que a massa final é 64% do que ele tinha no início. 64% da massa inicial. Beleza? Então, essa é a relação que a gente acabou de descobrir. Que, se você quisesse, poderia escrever assim, ó, a massa final é 64 MI dividido por 100, né? 64% por 100. E aí eu poderia colocar essa relação aqui dentro, ó. Poderia colocar aqui dentro, e aí eu chegaria numa equação, porque eu ia conseguir cancelar os MIs, enfim. Outra coisa que ele quer saber a razão. Repara que quer saber a razão entre velocidade inicial e final. Então, ele quer alguma coisa do tipo VI sobre VF. Para escrever o VI sobre VF, é só olhar para essa relação aqui, ó. Passo o MI para cá e passo o VF para cá. Nós vamos ter VI ao quadrado, o VF passou dividindo, professor. Isso. O VF passou para o outro lado dividindo. O MF estava lá em cima e o MI passou dividindo ele. Então, ficou assim, ó. De maneira que eu posso reescrever assim. VI, VF, isso aqui tudo está elevado ao quadrado, né? Porque os dois estão elevados ao quadrado, que é igual a MF sobre MI. Só que o MF, a gente acabou de ver que o MF é 64 MI dividido por 100. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, fica 64 MI dividido por 100 vezes o inverso da segunda. A segunda é MI sobre 1 ou 1 sobre MI agora. Simplifica o MI de um lado com o MI do outro. E a gente vai ter isso aqui. VI sobre VF. Estava ao quadrado. Aí ficou 64 sobre 100, que simplificou os MIs lá, né? Esse quadrado passa em forma de raiz. VI sobre VF vai ser a raiz de 64 sobre 100. 64 sobre 100, raiz de 64, 8. Raiz de 100, 10. 8 sobre 10, 0,8. Item, portanto, errado. Porque ele falou que seria inferior a 0,7 e não é inferior. É superior, não é isso? Opa, peraí. É superior. Aconteceu alguma coisa. Ele tá me dublando aí, ó. Peraí, galerinha. Deixa eu manter o que eu fiz. Deixa eu voltar. Alguma coisa aconteceu aí. Eu apertei alguma coisa que eu não deveria ter apertado. Bom, vamos voltar. Então, tá errado por quê? Porque 0,8 é maior do que 0,7, né? Então, o item tá errado. De boa, tranquilo. Só é trabalhoso, galerinha. As questões do CESP, veja bem, as questões do CESP não são, de maneira geral, questões imediatas. Nós temos as questões imediatas, como 84 e 85, são basicamente questões imediatas, mas a 86 e 87 não são. Elas precisam ser trabalhadas para que a gente consiga chegar num resultado final, né? Então, é comum nas questões do CESP esse trabalho, essa álgebra. Se acostume, beleza? Não é difícil, eu diria trabalhoso. É uma questão de intimidade com o conteúdo, de intimidade com a banca. Você precisa conhecê-la para conseguir trabalhar essas questões com a maior facilidade. Vamos lá. Questão 87, né? O item 87. Vou passar para cá porque eu já usei todo o meu espaço. Considere que a massa do gelo sobre o cometa seja igual a 4,9 vezes 10 na 10 kg, que a temperatura inicial seja de 4 Kelvin e os calores específicos e latentes
do gelo sejam respectivamente iguais a 0,05 e 0,1. Nessas condições, calcule a quantidade de energia em joules necessárias para evaporar toda a cobertura de gelo do cometa. Divida o resultado encontrado por 10. Despreze a parte fracional, enfim, aquela clássica questão do tipo B. Então, questão do tipo B, questão CDU, não é isso? Então, vamos lá. Ele quer que a gente calcule a quantidade de energia necessária para isso acontecer, e a quantidade de energia necessária para algo derreter e tal é justamente o calor total fornecido para aquele, né, sistema. Então, isso aqui é o calor total, tá? O calor total vai fazer com que essa massa de gelo derreta. Só que repara que quando a gente tem uma pedrinha de gelo, vou até desenhar aqui de outra cor. Quando a gente tem uma pedrinha de gelo, essa pedrinha de gelo que está lá na geladeira, vamos supor, tem uma temperatura inicial. Só que essa pedra de gelo, que tem uma temperatura inicial, ela não derrete a essa temperatura. Vamos supor que eu acabei de tirar o gelo, está a menos 15 graus Celsius. Tirei da geladeira, minha geladeira gela bem, está a menos 15 graus Celsius. O gelo derrete a menos 15 graus Celsius? Não, óbvio que não. Eu vou tirar da geladeira e ele não derrete de imediato. Mas, à medida que ele vai ganhando temperatura, à medida que ele vai aquecendo, aí sim, quando ele alcançar a temperatura do ponto de fusão do gelo, ele derrete. E qual é a temperatura do ponto de fusão, do ponto de derretimento do gelo? Ah, professor, nas condições normais aí nós temos que é 0 graus Celsius. Isso. Quando ele alcançar essa temperatura final de 0 graus Celsius, ele está pronto para derreter. E é aí que ele começa a derreter, né? E vira água e tal, enfim. Por exemplo que eu dei do gelo da geladeira. Então ele precisa alcançar uma temperatura, que é a temperatura do derretimento, para depois ele derreter. Beleza? Só que aqui, repara o seguinte, que ele disse que vai evaporar, tá? Ele disse que vai evaporar e ele disse que o negócio passa do sólido, do gelo, para o gasoso a 14 Kelvin. Ele já vai direto para o gasoso, do gelo sólido aqui, ó. Ele já vai para o gás. Tá? Qual é a temperatura que ele se encontra no início? 4 Kelvin. E qual é a temperatura que ele tem que chegar para ir para o gás? Bom, naquelas condições de pressão e tal, ele precisa alcançar 14 Kelvin. E aí a temperatura de 14 Kelvin ele vai ser transformado. Então veja que no início, galera, o que acontece no início? Varia a temperatura. Aí, no início, o que a gente tem é uma variação da temperatura. E depois que a temperatura varia, ele tem uma mudança de fase. Coloquei um delta fase, uma alteração, uma variação de fase, beleza? Então, primeiro muda a temperatura e depois muda a fase. Quando muda a temperatura, a gente calcula o famoso calor sensível. E quando muda a fase, a gente calcula o famoso calor latente, a quantidade de calor latente, né? E a quantidade de calor sensível. Repara que aqui eu vou ter uma certa quantidade de joules e aqui eu vou ter uma certa quantidade de joules. E quando eu somar os dois, eu vou descobrir o calor total. Então, o calor total é o calor sensível mais o calor latente, a quantidade de calor sensível mais a quantidade de calor latente. Eu tenho que, portanto, fazer essa somazinha para descobrir a energia necessária para o negócio evaporar completamente, beleza? Vamos calcular separadamente, vamos calcular primeiro o calor sensível, depois o calor latente. Então, calculando este calor sensível. Calor sensível é aquela famosa equação do Ki-macete, mc delta T. Massa, ele falou a massa na questão. Vamos anotar os dados? Ele falou que a massa é de 4,9 vezes 10 na 10 quilogramas. Beleza? O calor específico ele falou também. Ele falou que o calor específico é 0,05. 0,05, não é isso? E já está no sistema internacional, portanto você não vai precisar se preocupar. Joules por quilograma Kelvin. Ele falou o calor latente, L, que é 0,1 joules por quilograma. Né? Ele falou a temperatura inicial,
que é de 4 Kelvin. E no texto ele fala temperatura final, que ele precisa alcançar os 14 Kelvin. Beleza? Então, essas são as informações que nós temos. Lembrando, então, né? Aliás, melhor dizendo, aplicando esses dados dentro da nossa equação, o que nós temos é 4,9 vezes 10 na 10, vezes o calor específico de 0,05, vezes o ΔT, a variação de temperatura, que vai ter um ΔT final menos inicial, 14 menos 4, 10. Um ΔT de 10. Perfeito? 0,05 vezes 10 é 0,5. E 0,5 vezes 4,9, galerinha, multiplicar por 0,5 é a mesma coisa que dividir por 2, tá? Portanto, o que nós temos é 4,9 dividido por 2, 2,45, não é isso? Vezes 10 na 10. 2,45 vezes 10 na 10 joules. Então, nós descobrimos o calor sensível. Vamos descobrir o calor latente. O calor latente, que é L, vai ser o que mole, né? O que moleza, que era o que macete, que é o que moleza. M, a massa que derreteu, 4,9 vezes 10 na 10. L, o calor latente, né? Para passar do estado sólido para o gasoso, que é 0,1. E 0,1 vezes 4,9 é a mesma coisa que 4,9 dividido por 10, que é 0,49 vezes 10 na 10 joules. Beleza? Agora nós precisamos somar esses dois aqui. Vamos somar, portanto, esses valores para descobrir a quantidade de calor total, porque a quantidade de calor total era a soma desses dois. Então, o que a gente tem que fazer? Pegar esses dois e somar. Então, a quantidade de calor total vai ser 2,45 mais 0,49. Repara que os dois têm que estar na mesma potência de 10 para você conseguir somar, tá? Ou para você subtrair. Os dois têm que estar na mesma potência de 10. Lembre-se disso, porque isso pode fazer com que você erre os seus cálculos. Como eles já estão na mesma potência, não preciso fazer nada a não ser brincar com esses bichinhos aí. Que vai ficar assim, 2,45 vezes 10 na 10 mais 0,49 vezes 10 na 10. Você pode colocar em evidência o 10, não precisa mexer, tá? Que ele aparece dos dois lados. E você soma só aqueles dois valores. 2,45 mais 0,49. E aí a gente faz, né? 9 mais 5, né? Vai dar 14. Aí vai 1. Aí fica 5 mais 9. 5 mais 4, 9. Né? Então ficou 94, 294. A quantidade total de calor é 10 vezes 10 na 10 vezes 294, ou 294 vezes 10 na 10. Tem que colocar o vírgula, né? Tem a vírgula aqui. Então, 2,94. Ele pediu para a gente dividir esse valor por 10. Depois de calcular todo, divida por 10, né? Enfim, então divida por 10 a 8, ó. Divido o valor encontrado por 10 na 8. Então, o que eu tenho que fazer é isso. Dividir por 10 na 8. Vou até colocar de cor diferente. Divida por 10 na 8. Então, 2,94 vezes 10 na 10, dividido por 10 na 8. Né? Potências de 10 aí. São potências de mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes porque é divisão de potências de mesma base. Então, 2,94. Subtrai os expoentes, vai ficar 10 menos 8, 2. E para a gente tirar essa potência de 10, né, porque, enfim, não quero potência de 10, tem que marcar centena, dezena e unidade, eu vou andar com a vírgula o número de casas suficiente para tirar a potência de 10. Eu quero 10 elevado a 0, que é 1, né? Então, para ficar 10 elevado a 0, eu tenho que fazer menos 2. E para fazer menos 2, né, eu teria que andar com a vírgula, duas casas para a direita. Andou 2 casas para a direita, subtrai 2 no expoente, né? E aí
fica 294,0 vezes 10 elevado a 0. E aí, 294 vezes 10 elevado a 0 é 294,0, que é igual a 2,4, né? 294. Portanto, bastava marcar centena, dezena e unidade lá na prova. É isso, meus queridos. Então, respondemos aí as questões 84, 85, 86 e 87. Como eu disse, as questões da UNB muitas vezes são trabalhosas, mas não são, em sua maioria, difíceis. Essa aqui é uma questão fácil para quem já está acostumado a trabalhar com calor sensível, aquela parte de calorimetria, isso aqui é bem básico, tá? É muito mais fácil do que várias outras questões, né? De descobrir a temperatura final, quando atingir o equilíbrio térmico, enfim, aquelas questões que trabalham com calorímetro. Essa é uma questão mais simples, uma questão tranquila, só que pode ser que seja trabalhosa, tá? Então tenha cuidado com as questões da UNB, porque muitas vezes elas são trabalhosas. Tenha paciência, faça a leitura cuidadosa do texto, porque o texto, veja que ele nos ajudou mais de uma vez, né? E é isso. Um grande abraço e até mais, galerinha. Até o próximo vídeo.